Aquilo reage em cadeia, incendeia o corpo inteiro. Faísca, risca, trisca, rodeia, dispara o rito ser. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à 16ª edição do Seminário Internacional ACREF. Eu sou Vanessa Coste, jornalista, e apresentarei este que é o maior evento anual da ACREF, a Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, e que este ano, mais uma vez, será realizado totalmente online. Antes de eu falar um pouquinho mais sobre o nosso evento, peço desculpas a todos vocês que nos acompanham neste momento. Tivemos alguns probleminhas técnicos para iniciar a nossa transmissão. Vocês bem sabem, a gente tem vivido esse cenário há mais de 1 ano e meio, então são imprevistos que acontecem e que fogem ao nosso controle. Mas já estamos aqui, todos juntos, e vamos em frente. Nosso evento acontece hoje e também amanhã, quarta-feira, aqui nessa mesma plataforma e no mesmo horário, ou seja, às 5 às 7 da noite, combinado? Tirando esse nosso atrasinho que tivemos por causa desse imprevisto. E reforço com vocês que ao longo de todo o nosso evento nós teremos tradução simultânea em Libras. Em nome da ACREF, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, B3, Credilink, Serasa Experian e Tecnobank, pelo apoio e parceria. Convido todos a assistirem os vídeos das empresas patrocinadoras. Valor. Um conceito que a gente aqui na B3 entende como ninguém, porque para nós os valores expressos em números trazem histórias escritas por pessoas que impulsionam o crescimento do país. Somos a Bolsa de Valores do Brasil, uma empresa feita por pessoas com uma história de solidez e credibilidade. Temos orgulho de fortalecer valores que vão além dos números. B3, a Bolsa de Valores do Brasil. O mundo empresarial é cheio de desafios, mas quando temos os parceiros certos por perto, as alternativas mais inteligentes acabam surgindo. E em um mundo totalmente conectado, ter o máximo de segurança nas operações financeiras é fundamental. Do contrário, os problemas acarretados por fraudes, déficit em dados, informações cadastrais e de crédito ruins podem ser severos ou até irreversíveis. Nossa empresa é referência no combate a fraudes. E nosso compromisso com a legalidade é o que nos habilita para um futuro próspero. Ter confiança no potencial do nosso país é o que move a Credilink. Temos o maior banco de dados cadastrais para proteção ao crédito do país. O nosso compromisso não é apenas com as empresas. Seguimos à risca a Lei de Proteção de Dados. Estamos por trás das mais simples operações, garantindo segurança e evitando fraudes. Desta forma, ajudamos empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. E, sobretudo, contribuindo para o sucesso delas. Credilink. Nossa parceria vai além do contrato. Serasa Experian. Dados para gerar resultados. A gente sabe, o mundo é complexo, com desafios e oportunidades.
Você está preparado? Conte com a Serasa Experian, a maior empresa de serviços de informação do país. Fazemos parte da Experian, a maior empresa de serviços de informação do planeta. Com solidez e liderança global, estamos em 39 países. Com mais de 16 mil funcionários no mundo, 2.500 só no Brasil. Somos uma das companhias mais inovadoras do mundo, com informações de mais de 1 bilhão de pessoas. Somos líder mundial em informações de marketing e crédito para consumidores e empresas, com 1 bilhão e 700 milhões de relatórios de crédito consultados por ano. Com inovação tecnológica e segurança acima de tudo, temos o maior banco de dados da América Latina, com mais de 6 milhões de consultas realizadas por dia. Somos experts em transformar dados em informação que ajuda consumidores a prosperar, empresas a fazer as melhores análises e tomar as melhores decisões, instituições financeiras a conceder crédito com menos risco, organizações a prevenir crimes de fraude e de identidade. Nosso propósito? Explorar o poder dos dados para construir uma sociedade mais justa, um futuro melhor e mais igual para todos. Conte com a gente. Serasa Experian. Dados para gerar resultados. Nossos talentos estão conectados para criar soluções inovadoras e inteligentes, que contribuem com o trabalho de pessoas e instituições que confiam na experiência da Tecnobank. Porque, antes de sermos tecnológicos, somos humanos. Nosso muito obrigada a todos os patrocinadores. O 16º SIAC tem como propósito abordar os prognósticos e os desafios econômicos do cenário pós-pandemia, estimulando o debate sobre as oportunidades e caminhos da nova economia. O nosso tema central este ano é o que esperar da pós-pandemia, prognósticos e desafios. Durante nosso evento serão apresentados 2 painéis com os subtemas. Hoje nós teremos o que esperar da pós-pandemia e amanhã o que fazer na pós-pandemia. Nesses 2 dias de evento, nós contaremos com a participação de especialistas de mercado que, ao final de cada painel, irão debater sobre o subtema aqui citado. Então, para fazer a abertura oficial do 16º SIAC, eu convido o presidente da CREF, Luiz Eduardo da Costa Carvalho. Oi, Luiz, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Vanessa, muito obrigado. Eu queria, em nome da CREF, fazer a abertura oficial do 16º Seminário Internacional da CREF, o SIAC, e dizer algumas palavras, já que o Brasil vive hoje um cenário que confirma, mais uma vez, que é um país dos desafios. No momento em que o país e o mundo buscam encontrar novos caminhos depois do trauma da pandemia do coronavírus, passamos a conviver com uma série de notícias preocupantes, com a inflação em alta, aumento dos juros, câmbio depreciado e dúvidas sobre a manutenção do teto dos gastos do governo. Mais ainda, teremos pela frente, em 2022, um ano eleitoral, com todas as incertezas que esses períodos costumam trazer para a economia. Sem dúvida, o quadro preocupa, mesmo para um país como o nosso, acostumado a conviver com crises. Temos a nosso favor uma resiliência de nota que nos permite driblar os períodos difíceis e sair deles com sucesso. Mais uma vez, essa resistência está sendo colocada à prova e será fundamental para que tiremos as lições corretas dos erros e acertos do passado e, assim, possamos superar os obstáculos. O retrospecto trabalha a nosso favor, mas não basta. A incerteza não é só interna, já que teremos que conviver também com indefinições externas. É preciso acompanhar, por exemplo, como reagirão as principais economias do mundo,
principalmente Estados Unidos, China e União Europeia. À medida que forem suspensos os enormes estímulos monetários e fiscais adotados por esses países para atenuar o impacto da pandemia. Os Estados Unidos já informaram que vão retirar os estímulos a partir do final de novembro, uma iniciativa que certamente será adotada por outras nações. A inflação também ronda as economias em praticamente todo o mundo, o que levará a um aperto geral da política monetária com impacto direto no Brasil. Somando o quadro global aos desafios internos, temos uma tarefa e tanto pela frente. As dúvidas são muitas e importantes em relação ao crescimento econômico, aumento do desemprego e a política econômica que será adotada pelo governo. Apenas para ficarem alguns exemplos. Numa situação como essa, nossa margem de erro é mínima. Por isso é preciso, mais uma vez, utilizar a criatividade, flexibilidade e competência que tem historicamente nos levado a encontrar saídas para as crises. Essa difícil tarefa é de todos nós, mas há atores sobre os quais recaem as maiores atenções. É o caso do Banco Central do Brasil, a quem já vem sendo atribuído protagonismo em relação à administração desse período de dificuldades. O Banco Central tem adotado uma política monetária mais apertada, elevando os juros para fazer frente à inflação. Além disso, trabalha duro no aperfeiçoamento do sistema financeiro, no sentido de torná-lo menos concentrado e mais alinhado com as inovações tecnológicas. A atual equipe econômica do governo aposta suas fichas no Banco Central até de maneira exagerada, já que a melhoria econômica não pode depender apenas da política monetária, embora esta tenha caminhado até agora na direção correta. O Banco Central continuará a ser agente fundamental para que o Brasil volte aos trilhos, mas que terá que contar com vários agentes econômicos para que a retomada se concretize. E nessa linha contributiva, a CREF vai realizar o seu 16º Seminário Internacional, o SIAC, que reunirá, nos dias de hoje e amanhã, um time de especialistas de primeira linha para apresentar e discutir as questões fundamentais relacionadas ao futuro da nossa economia. Serão 2 painéis. O primeiro, de corte analítico, vai traçar cenários e prognósticos para a economia global e o Brasil pós-pandemia a curto e médio prazo. O segundo painel, de orientação aplicada e programática, buscará identificar os principais desafios brasileiros e formular propostas em áreas decisivas para o nosso futuro, como crescimento, equilíbrio macro, formação de capital humano, emprego e renda, preservação e valorização do patrimônio ambiental e aprimoramento das instituições e governança democrática. Dessa forma, nos propomos a contribuir para a busca de iniciativas e soluções que nos permitam recuperar a confiança em um futuro mais próspero e promissor para a maioria dos brasileiros. Para isso, precisamos estar preparados e atentos à realidade que nos cerca e ao futuro que se desenha com a visão alinhada às necessidades do país. Não podemos nem iremos esmorecer. O momento de agir e de comprovar mais uma vez todas as condições para ultrapassar esse período de dificuldade, por mais complexo e abrangente que ele nos pareça. Tá certo, Luiz Eduardo, muito obrigada pelas suas palavras e abertura aqui oficial do nosso 16º SIAC. Obrigado, Vanessa, e vamos agora aos nossos palestrantes. Bom, antes de anunciar o tema da nossa primeira palestra, já do nosso 16º SIAC, vou reforçar aqui com os nossos palestrantes que nós teremos um cronômetro na tela para auxiliá-los no tempo e a gente poder manter, então, a nossa programação certinha no nosso primeiro dia de 16º SIAC. Então, agora para a palestra, Economia Global e Mercados no Pós-Pandemia. É com muita satisfação que eu convido o economista-chefe do Morgan Stanley para a América Latina, André Lois. André, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Vocês me ouvem bem? Muito bem. Que bom, então. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer
a CREF, na pessoa do Luiz Eduardo, saudar meus colegas Alexandre e Samuel, e a todos que participam do SIAC pelo convite, né, para poder falar um pouquinho sobre economia internacional e como isso afeta a economia brasileira, né. Eu tenho uma apresentação que eu vou pedir para ser compartilhada, porque, na verdade, nós soltamos, inclusive, aqui na casa, uma série de publicações ontem e hoje, que são os Outlooks para 2022, e aí tem alguns gráficos aí que dão suporte que eu vou falar, e vai ser interessante compartilhar com as pessoas. Eu não estou vendo ainda, só me digam se para os demais está, e eu continuo. Ah, está aí. Perfeito. Vamos seguir então. Passando aí para o slide 2, ele ilustra bem o que foi uma característica dessa crise, a qual nós estamos e que se manifestou nas economias do mundo, né? Foi uma crise basicamente liderada pelo problema de oferta, né, um problema sanitário, e isso que a ação fosse uma recuperação completamente rápida. Obviamente, ela ocorreu também porque, como o Luiz Eduardo dizia, os governos utilizaram um volume excedente de recursos pelo lado fiscal, e os bancos, né, também foram bastante agressivos da política monetária, né, no sentido de combater os efeitos da crise do Covid, mas você teve uma situação de recuperação muito ao contrário do financeiro, como que a gente é acostumado, como a crise de 2008, em que você tem uma piora muito grande do balanço das empresas, por exemplo. Isso não ocorreu na mesma medida, já que elas não estavam necessariamente alavancadas, né? E na medida que governos rápidos em prover suporte fiscal e suporte monetário, você impediu que se evoluísse para uma situação de forte comprometimento do balanço das famílias e das empresas. Obviamente isso foi um pouco diferente de país a país, mas embora os instrumentos fossem um pouco diferenciados para ajuda à população, em alguns lugares você fez transferências diretamente às famílias, em outros você fez ajuda às empresas para que elas mantivessem emprego, mas em todos os lugares você foi bastante rápido, e o resultado é isso que está aí na tela, né? Você tem o nível do PIB tendo voltado aos níveis pré-pandemia muito rapidamente, basicamente um ano depois ele já estava nos níveis pré-pandemia. Isso ocorreu de forma diferente, por exemplo, em 2008, mais demorada, né? E nesse momento ele já está, segundo as nossas projeções, vai estar em 2022 para 2023. Se você não tivesse interrompido, né, a tendência existente até o final de 2009 com a crise do Covid, né, você estaria naquela linha tracejada ali em cima, né, para o PIB mundial, e você já deve em 2022, em meados de 2022, se juntar, né, se as nossas projeções estiverem corretas, ao que teria sido a tendência caso não tivéssemos tido a crise relacionada à Covid. Podemos passar para o próximo. Com relação ao que vai vir pela frente, o Morgan Stanley, a despeito de você ter uma situação de retirada de estímulos, né, nesse momento, e ter tido um ano de 2021 em que, naturalmente, pela base baixa de 2020 também mostrou uma recuperação muito forte, o Morgan Stanley tem uma visão um pouco mais construtiva do crescimento em 2022 e 2023 para praticamente todas as economias do mundo. Infelizmente, o Brasil é uma exceção, mas para todas as grandes e quase todas as grandes economias, uma visão um pouco mais otimista do que o consenso, como pode se ver nessa tabela, né? Para a economia global, a gente vê um crescimento de 4,7% no ano que vem, contra 4,3% do consenso, e um pouquinho acima também em 2023. Isso se repete quando você olha Estados Unidos, quando você olha China também, uma visão
para 2022, pelo menos, um pouco mais otimista do que o restante do mercado. Pode passar para o próximo, por favor. Essa crise diferente, né, ela teve também, acabou gerando impactos diferentes. Né? Um deles foi um nível de inflação bastante mais alto do que se imaginava. Obviamente, quando você tem restrições pelo lado da oferta, a sua curva de oferta se desloca, né, para a esquerda, você diminui a capacidade de produzir determinados bens, né, e com isso você tem uma tendência a mais inflação. Ocorre que no mesmo momento você teve os estímulos muito fortes, sobretudo pelo lado fiscal, né, e ainda teve uma outra situação pouco usual, né, na verdade nada usual, que foi uma mudança de mix muito grande na demanda, quer dizer, por incapacidade de consumir serviços que em grande parte ou em boa parte são presentes, né, os consumidores acabaram consumindo mais bens, né, e com isso você agravou determinados gargalos, né, no lado da produção. Isso acabou se manifestando, então, em crescimento de preços de commodities, crescimento de preços de alguns bens industriais, né? A gente dita que você está no pico nesse momento da inflação, ela deve começar a cair entre o quarto trimestre desse ano e o primeiro trimestre do ano que vem, sequencialmente, quando você vê os números mês a mês. Obviamente, o efeito de ano, que é como está mostrado nesse gráfico, né, ele demora um pouquinho mais para cair, né? Mas a gente acredita que o pico está se dando agora no quarto tri e em alguns lugares ainda um pouquinho no primeiro trimestre do ano que vem, né? Hipóteses importantes para que isso de fato ocorra, para que essa desinflação gradual ocorra, é que os problemas com as cadeias de suprimento, eles sejam, aos poucos, eles vão diminuindo, né? E um outro que você pare de ter um crescimento do preço das commodities, né? Eles podem até se manter em valores elevados, mas que você não tem o forte crescimento que você teve durante a pandemia. Nós passamos para o próximo slide. A gente vê que tem alguns aspectos que já mostram alguma melhora do ponto de vista dos problemas de oferta, né? Esse é uma tabela interessante, não sei o quão fácil está para ver aí, mas eu retirei ela de um relatório do nosso pessoal que cobre empresas na Ásia, que cobre as empresas de semicondutores. E isso aí mostra como, no final de outubro, né, a participação da força de trabalho, eles pegaram empresas grandes produtoras na Malásia, em Singapura, Tailândia, Vietnã, de semicondutores, e mostraram que em agosto você tinha um percentual bastante baixo, né, da força de trabalho que estava podendo trabalhar nessas fábricas, né? Isso já se elevou no final de setembro, e no final de outubro isso está em 100% em praticamente todas elas, né? Na verdade, em todas elas. Então, por exemplo, esse pedaço dos gargalos de oferta, que é um pedaço relevante, que tem afetado muito a indústria automobilística e outras indústrias ao redor do mundo, diminuindo a capacidade de produção delas e forçando o aumento de preços, aparentemente está se resolvendo. Existem outros, como por exemplo relacionados a transporte, containers, etc., mas os nossos analistas micro, né, os nossos analistas que acompanham empresas, têm uma visão de que tanto na Ásia quanto nos Estados Unidos esse problema deve estar quase que totalmente resolvido ao final do primeiro trimestre do ano que vem. Então, isso é uma hipótese importante para a gente pensar na diminuição da inflação. Passando para o próximo slide, a gente fala um pouquinho de commodities. A visão geral é de que o petróleo ele está mais apertado, é um mercado que está mais apertado do que o mercado de metais. O mercado de metais deve conhecer redução de preços em alguns dos metais, em outros estabilidade, o que do ponto de vista de inflação é bom, né? Inflação é um delta, né? Uma variação. Então, quando você não tem aumento, mesmo que você esteja em valores altos, né, em níveis altos, isso significa contribuição nula para a inflação. A única importante exceção é o petróleo, onde a nossa equipe ainda vê, no caso básico deles, uma elevação quarto trimestre agora e o primeiro trimestre do ano que vem, voltando a cair a partir do segundo trimestre, né? E pouco a pouco, ao longo do ano, acomodando em níveis mais parecidos com os que a gente tem hoje. Pode ser
levar algum atraso em alguns mercados do ponto de vista da desinflação. Mas, em geral, a gente vê a desinflação começando agora. Obviamente, passando para o próximo slide, a ação mais alta, ela requer uma resposta de política monetária. Esse slide é interessante, ele mostra o percentual, do meio dele em diante, né, ali quando a gente vê 2020 segundo trimestre, quarter 2, né, essa barreira verde pequena aí no meio, aí você começa a pandemia, né, os efeitos, digamos, abertos da pandemia, né, e a gente vê que desde então os bancos centrais que estão, alguns poucos bancos centrais que estão aumentando os juros são centrais de países emergentes, né? As barras mostram o percentual de bancos centrais de países emergentes, no caso da barra verde, e de bancos centrais de países desenvolvidos, no caso da barra azul, estão elevando taxas desde o início da pandemia, né? Os bancos de países desenvolvidos, somente agora, no primeiro trimestre de 2021, começaram alguns deles a elevar os juros e antes de somente os países emergentes que o fizeram. Podemos passar para o próximo slide. Obviamente, isso tem a ver com o fato de que países emergentes têm uma ancoragem de expectativas, em geral, pior de países desenvolvidos. Portanto, os efeitos dos persistentes choque e oferta acabam se transmitindo mais fortemente e mais rapidamente para a inflação nos países desenvolvidos do que nos países desenvolvidos. E por isso, essa é a diferença que a gente vê aí nesse slide, né, dos países em desenvolvimento, somente agora vai a elevação ali no lado esquerdo, começando a acontecer, Banco da Inglaterra e ainda o Fed, como eu vou falar um pouquinho mais à frente, a partir de 2023 somente, começando a subir juros, enquanto os países em desenvolvimento você vê a subida de juros, tanto na Coreia quanto no México, no Brasil ainda mais fortemente, tendo acontecido ao longo de 2022. Podemos passar para o próximo slide. Política monetária não é só a taxa de juros, no caso dos países desenvolvidos também a expansão do balanço dos bancos centrais, né? E é importante ver o que se espera que aconteça. A gente acredita que a gente já está ficando bem perto da finalização dos processos de compra de ativos pelos bancos centrais dos países desenvolvidos, que segue sendo por um fechamento de política monetária, não por taxas, mas por aumento de liquidez. Isso deve acontecer, mas já começou o processo de redução das compras pelo Fed e o Fed deverá parar em junho de 2022, conforme comunicado por eles. Isso acontece mais à frente para o Banco Central Europeu, em fevereiro de 2023, e mais ainda do Banco do Japão, em novembro de 2023. Ou seja, na margem a gente ainda tem algum afrouxamento da política monetária. Passando para o próximo, por favor. Aí, obviamente, tem efeito sobre as taxas de juros na curva, né, os juros americanos, que são muito importantes para os países emergentes, sobretudo, né, pois elas podem causar aperto, alguma desvalorização no câmbio, né, e a gente vê que hoje o título americano de 10 anos, que está em 1,60 e pouco, o banco é que ele chegue para perto de 2% a partir da metade do ano que vem, né. Isso é importante, porque isso tem um impacto sobre a fortaleza do dólar, que a gente pode ver no próximo de razão pela qual subir é que, vamos falar da inflação nos Estados Unidos, faz os mercados prenunciarem que vai haver um aumento de juros, que a gente só vem no início de 2023, uma parte do mercado acredita que vem em 2022. No próximo slide, a gente vê então que o espera dólar com relação ao restante das moedas. Isso aí é o DXY, um imposto que mostra a força do dólar com relação à cesta de moeda, e a gente o dólar se fortalecendo até 2022, quando então o mercado perceberá que o Fed demorar um pouco mais para levar os juros do que se imaginava, né? Mas isso é importante para a gente, é importante para vários países emergentes do mundo, porque significa alguma dificuldade de aproximação das suas moedas. Dólar se fortalece, todo mundo aquece com relação ao dólar e de acordo com o pessoal de estratégia deve ocorrer até a metade do ano que vem. Passando para o próximo slide, eu queria falar rapidamente
de política fiscal, só para dizer política fiscal, ela não hará mais os débitos continuarão maiores, né, do que estavam no início, pré-pandemia, praticamente todos os lugares do mundo. Isso é uma digamos, diversão de política que vai demorar um pouco para acontecer, né? Porém, ela segue tendo uma redução desses débitos. Então, parte daqueles estímulos muito fortes em 2021, eles estão retirados. É possível, você ainda tem em vários lugares, como você vê ali, claro, preferiu até 2019, em 2019, você ainda tem um déficit maior, né? Até 2023, no entanto, esses estímulos estão retirados, né? Ou seja, a economia tem menos estímulos para crescer. Passando para o próximo slide, e falando rapidamente dos Estados Unidos, a gente vê um crescimento forte, né? E os caras estão mostrados do médico americano de ver, mas eles significam mais ou menos meio no 4,6, não sei que vão no 3,7 em 2003, com desemprego que veio muito rapidamente de volta em 2023 aos que eles pré-pandemia. Passando para o próximo slide, algum detalhe mais sobre trabalho nos Estados Unidos, os estímulos fiscais do acima eram pandemia, mesmo do lado do começo, a partir agora do final do ano, mas existe mais estímulos especiais no período do Covid, né? O mercado vai ser postado a retirada de estímulos, porque você tem uma situação em parte da força de trabalho não vai voltar na mesma rapidez para o trabalho. Teve muita gente que atuou durante a pandemia, que normalmente não se aposentaria, e isso está fazendo com que o mercado de trabalho continue apertado nos Estados Unidos. Por isso o crescimento de salários como baixo. Passando para o próximo. Isso fica a inflação ainda em alta, né? E o Banco Central reduzindo o estímulo quantitativo, como e lá no início de 2023, o Fed vai ver o objetivo de emprego que eles prezam, foi objetivo, inclusive, no formato da política monetária alertado pela 2020, chegando aos níveis que levariam à elevação de taxa. A gente vê a elevação de Fed Funds no primeiro trimestre de 2023. Podemos passar para o próximo slide, até pular o próximo slide, um slide de forecast sobre a economia americana, pode pular ele, benefício do tempo, e eu vou falar rapidamente, passando para o próximo, sobre China, né? A China, a gente vê uma situação ainda de crescimento, por favor, passando para o slide 17. A gente vê uma situação de crescimento ainda boa, a despeito das mudanças que estão acontecendo, né? O regulatório reset, né? Que deve comer 40 basis points, um 0,4% de crescimento esperado para os próximos 5 anos. Basicamente, você vai desestimular o investimento e vai estimular mais o consumo, né? Esse será o corolário dessa medida. Isso faz com que o crescimento seja menor, mas seja um pouco mais estável. Passando para o próximo slide, para esse ano de 2022, no entanto, a gente vê ainda o crescimento acima de 5%, porque houve uma restrição de liquidez muito forte em 2021, que está sendo revertida. Ela aconteceu, inclusive, por conta dos problemas no mercado imobiliário, e ela vai ser revertida em 2022. A China ainda cresce acima de 5% em 2022 e depois converge para baixo de 5% a partir de 2023, mas é um cenário razoável para a América Latina, que depende bastante das vendas para a China. Passando para o próximo, e pulando esse de forecast da China, que a gente já comentou, eu queria terminar somente dizendo que a nossa região, a América Latina, ela me preocupa, por favor, passando para o slide 20, ela me preocupa porque a gente vê, né, na saída da Covid
maior dificuldade de conciliar os resultados de crescimento tinha no pré-pandemia. Isso tem a ver com a inflação maior que você teve na região, mas também tem a ver com um aumento do gasto, né? E a gente se preocupa, olhando para frente, porque existe uma série de plataformas eleitorais em diversos países da região que estão preconizando um aumento do gasto social permanente, que se entende por conta da piora da pobreza durante a Covid, mas que num ambiente em que você já tem trajetórias de dívida preocupantes em alguns países, déficit muito alto, isso significa que esses países vão ou precisar aumentar os seus impostos ou aceitar um déficit maior. Em ambos os casos, isso prenuncia uma convergência do crescimento para valores um pouco mais baixos ao longo dos próximos anos. É ver o que vai acontecer, né, como resultado das diversas eleições que você tem na região e torcer para que o melhor seja adotado. Eu vou parar por aqui e passar para o meu próximo colega. Obrigado. É isso, Vanessa. Como eu falei no início, quer dizer, nós estamos diante de grandes desafios no Brasil. E estamos assistindo aqui mais um desafio, que é conviver com uma internet que não ajuda as conexões e as falas dos nossos palestrantes. A esperança é que o leilão do 5G, que aconteceu recentemente, venha trazer melhorias significativas na nossa internet e que a gente possa futuramente contar com uma situação menos aflitiva como essa que nós estamos vivendo aqui hoje. Mas realmente a fala do André foi extremamente importante e, ao mesmo tempo, mostrou alguns pontos de reflexão e que vão ajudar bastante nesse nosso debate, e o André vai estar participando no final do dia de hoje do debate, vai poder fazer algumas considerações adicionais a tudo que ele já pontuou aqui no início. Uma coisa que me chamou a atenção foi a perspectiva que já no final do terceiro trimestre de 2021, a cadeia de fornecimento de semicondutores já estava começando a se regularizar. E, com isso, a gente percebe a possibilidade de que, por exemplo, a indústria automobilística no Brasil, que vem enfrentando nesses últimos meses falta de componentes para a fabricação de veículos, possa retomar a sua atividade com regularidade, e isso é um ponto positivo para o crescimento econômico da nossa economia. E também terá certamente algum impacto na inflação. Então, os dados que o André nos trouxe foram bastante interessantes, uma visão que nós que estamos aqui no Brasil nem sempre temos, e o André tem uma visão mais global e trouxe dados e informações relevantes.
Bom, Luiz, então é o seguinte, já vamos, daqui a pouquinho a gente vai batendo um papo se tiver mais alguma instabilidade, a gente torce para que não, mas temos já o nosso próximo palestrante aqui conosco. O Samuel vai vir, tá, gente? Mas enquanto a gente está se esquematizando, a gente dá continuidade com o nosso conteúdo, então vou anunciar aqui para vocês o nosso próximo painel. Bom, vamos a ele. Agora nós vamos ter a apresentação do sócio-diretor da Schwartzman e Associados Consultoria Econômica e doutor em Economia pela University of California, Berkeley, Alexandre Schwartzman, que vem com o tema Conjuntura Econômica e Mercados Pós-Pandemia, harmonização, oferta e demanda, inflação, juros e câmbio. Alexandre, seja bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, Vanessa, obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui, ainda bem que a minha internet aparentemente está funcionando, né? Então já me dá um certo alívio nessa história. Bom, o tema, né, que você falar mais de inflação, né, curiosamente está ali com a questão de oferta e demanda. Eu vou falar mais a respeito. Eu acredito que o problema inflacionário no Brasil nesse momento tem algo, não tem tanto a ver com a questão de oferta e demanda, quanto a problemas muito mais profundos ligados a desenvolvimentos do lado das contas públicas, né? Quero começar notando o seguinte: a gente, obviamente, tem uma inflação muito alta no país, quer dizer, ela varou 10% ali em meados do ano, na verdade, setembro, outubro, né, e as indicações, as projeções mais recentes sugerem que a gente tem um risco considerável de continuar com a inflação num patamar próximo desses, né, o que é curioso à luz do que a gente imaginava, né, a gente olhava ali no final de agosto, setembro do ano passado, a inflação vinha muito baixa, a gente tinha uma perspectiva de continuidade, e a inflação começa a se acelerar de uma maneira muito vigorosa no final do ano passado, né? E eu confesso aqui, da mesma forma que o Banco Central, outros analistas, a tendência foi ver aquela aceleração inflacionária, pelo menos no primeiro momento, como um fenômeno eminentemente transitório. A gente tinha um aumento grande de preços depois da queda provocada pela pandemia, né? Isso se transmitiu aos preços internacionais. Curiosamente, esse aumento de preços de commodities, ao contrário do que a gente estava acostumado na questão na história brasileira, ele não foi apanhado por uma valorização do real com relação ao dólar, então ele aumentou bastante os preços de commodities aqui dentro. A gente viu os índices de preço atacados subirem aceleradamente, etc. Era algo estranho, mas até onde parecia era alguma coisa eminentemente transitória. Os preços iriam subir mais do que a gente imaginava, ia contaminar a inflação de 2021, mas a gente não imaginava que seria um fenômeno persistente, alguma coisa que iria, né, requerer um esforço muito grande no sentido de ser combatido. Ele seria absorvido pelo mais ou menos de maneira natural. O fato é que a gente olha para o que aconteceu a partir ali do fim do segundo trimestre, esse ano, meados para o fim do segundo trimestre desse ano, parece ter havido uma mudança relevante da natureza do processo inflacionário no Brasil, que ajuda a gente a entender, entre outras coisas, também porque a inflação tem sido muito mais alta aqui do que no resto do mundo. Acho que são três coisas que ficam aparentes quando a gente olha as entranhas dos números de inflação. Primeiro, a questão da disseminação do aumento de preços. Até mais ou menos abril, maio, talvez, a gente olhava ali o índice de difusão, quer dizer, a porcentagem dos 377 itens, bens e serviços do IPCA, né, esse índice ficava ali na casa de 50%, 55%, mais ou menos, dos itens aumentavam a cada mês, que é uma proporção não particularmente elevada, né, embora a inflação já tivesse alta, o que era condizente com uma ideia de que era um choque localizado que estava afetando os índices de preço, mas que não era mais importante.
A partir de maio, isso mudou de figura, né? A gente olha para os números mais recentes, a gente tem visto alguma coisa como 70% ou mais dos itens do IPCA registrando aumento a cada mês, né? Sugere que se tornou um fenômeno muito mais disseminado. Ele não é mais localizado em poucos bens, mas ele é bastante difuso, o que já é uma mudança importante. Segunda mudança que eu acho que foi muito relevante é quando a gente olha para os ditos chamados núcleos de inflação, né? Tem uma certa antipatia compreensível, né? Quando a gente fala, não, quando se pega assim, inflação menos alimentos, menos preços administrados, obviamente para a pessoa que está lá enfrentando o aumento da conta de supermercado, aumento da energia, o aumento da gasolina, não tem a menor graça falar nisso. Obviamente o custo de vida das pessoas, né, não muda nem um pouquinho porque analistas tiram ou colocam alimentos e preços administrados ou algumas outras medidas ali para analisar o produto, né, o que está acontecendo com a inflação. Mas do ponto de vista analítico, né, para o economista é importante saber, bom, se isso aqui é de fato um fenômeno que está muito ligado à parte de alimentos e combustíveis, mas o resto está tranquilo, eu também fico mais tranquilo do ponto de vista da percepção de que é uma mudança de preço, então esses preços estão subindo, em algum momento eles se acomodam, os demais preços não reagem e a inflação cede. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Os núcleos de inflação também vieram num processo de aceleração. Se a gente for olhar aí o que aconteceu nos últimos 3 meses, né, o Brasil sendo um país obcecado por inflação, também obcecado com medidas de núcleo, tem, pela minha último cálculo, tem 8 ou 9 medidas diferentes de núcleo. Eu tomo uma média de 5 dessas medidas particulares, né? Eles têm rodado na margem, ou seja, olhando o trimestre anualizado, alguma coisa perto de 10% por ano, o que também sugere que não é mais um problema só de alimentos, só de commodities, só de gasolina, só de energia. Ele, de alguma forma, também se espalhou. Não é só uma questão de estar afetando vários preços, mas esses preços também estão subindo a um ritmo bastante acelerado. E um terceiro fenômeno, que acho que também mudou, e ele é importante para entender os outros dois, é a questão de expectativas. Como disse, logo no começo do ano, quando tem a gravidade do choque externo, quer dizer, a inflação para 2021, rapidamente, a projeção de inflação para 2021 rapidamente descolou da meta. Mas a gente olhava para as projeções dos analistas para 2022, 2023, elas permaneciam ali na meta ou muito próxima dela, que era uma medida da própria credibilidade do Banco Central, o entendimento, como disse, bom, existe esse choque, o Banco Central vai agir, à medida que o Banco Central age, ele traz a inflação de volta para a meta, então ela pode desviar num ano, mas nos anos seguintes, o meu melhor chute para a inflação é a própria meta, né, porque o Banco Central vai fazer força para trazer a inflação de volta. Isso também deixou de ser verdade no período mais recente. A gente já vê a expectativa de inflação para o ano que vem na casa de 5%, lembrando que a meta para o ano que vem é 3,5%, ou seja, a gente está, de fato, com um desvio bastante relevante, e se a gente quiser ficar um pouquinho mais preocupado a esse respeito, a gente vai olhar para as expectativas de inflação para 2023, então a gente está falando alguma coisa para acontecer mais uns 2 anos à frente, né? Pouco mais de 2 anos à frente, já estamos com as expectativas de inflação também se descolando da meta de 2023, que é 3,25%, a média das expectativas já está ali na casa de 3,4%, se pegar os números aí mais recentes, está se aproximando de 3,5%, que não é um desvio extraordinário, vamos falar a verdade, mas se a gente parar para pensar que tem 2 anos, né, para isso, você vê que a gente, de fato, está perdendo o controle das expectativas, né? E isso é relevante pelo seguinte, enquanto as expectativas estão razoavelmente controladas, né, a gente imagina os reajustes, né, que vão ser feitos
eles de alguma forma são guiados pela própria meta de inflação. Né? Se as pessoas imaginam que o Banco Central de fato vai fazer uma força, vai manter a inflação na meta, na hora que elas têm que fazer um reajuste dos preços ou dos salários dos trabalhadores, olhando para frente, de uma forma ou de outra se incorpora na formação de preço uma expectativa próxima da meta e a inflação fica sob controle. Quando se percebe que o Banco Central não consegue ou enfrenta alguma limitação no sentido de trazer a inflação de volta para a meta, esses reajustes começam a acelerar. O que a gente tem observado, em particular nos últimos meses, são constantes surpresas para cima. Quer dizer, a gente não está mais reajustando os preços, aparentemente, com base na meta de inflação, a gente está reajustando os preços com base na inflação passada, ou numa expectativa de que a inflação vá se manter muito além da meta. Então, de alguma forma, a questão parece estar ligada ao descolamento das expectativas e à perda de credibilidade do Banco Central. É a pergunta, bom, mas por que o Banco Central está perdendo credibilidade? Parte da história tem a ver com um atraso na reação de política monetária. Quer dizer, a inflação, como eu chamei a atenção, ela começou a descolar no final do ano passado. Durante um bom tempo, o Banco Central interpretou esse como um fenômeno transitório, fez toda uma questão de dizer, baixou o juro para 2%, disse que não iria subir. Eu, assim, pode parecer que eu estou sendo excessivamente crítico do Banco Central, quero deixar claro que o meu diagnóstico à época era absolutamente idêntico ao do Banco Central. Quer dizer, eu também via isso, então não é que eu estou... Bom, não estou chamando o Banco Central de incompetente nem nada disso, senão eu me enquadraria nessa mesma categoria. O fato é que, em retrospecto, o Banco Central demorou para agir. Demorou para agir. Quando começou a subir a taxa de juros, ele sempre tentou qualificar, acho que em nome da transparência, tentou qualificar, bom, a gente vai subir, mas não vai subir até o nível neutro, a gente vai parar antes do neutro, a gente vai subir, mas só vai até o neutro. Só muito recentemente o Banco Central entendeu a natureza do fenômeno e disse, bom, eu vou fazer aquilo que for necessário. Mas acho que a essa altura do campeonato, né, acho que a batalha pelas expectativas, se não estava perdida, pelo menos já tinha, o Banco Central já tinha cedido um território importante nessa guerra. Então, tem uma batalha no sentido de trazer a inflação para a meta. Então, parte do problema, eu acredito, que está ligado à questão do atraso da política monetária e de o que pareceu para alguns uma certa relutância do Banco Central quando começou a subir a taxa de juros, de falar, não, eu vou fazer aquilo que vai trazer a inflação de volta para a meta, não interessa, doa quem doer, né? Acho que isso faltou um pouco. Mas acho que mais relevante do que a questão do atraso de política monetária, acho que a gente tem que olhar para o desenvolvimento de política fiscal. Particularmente de uns meses para cá, não é só uma questão dos números fiscais de curto prazo. Os números fiscais de curto prazo, eles estão até vindo melhores do que se esperava, eu vou falar sobre eles mais ao final da minha apresentação, mas porque tem uma percepção de que está havendo um desmonte das instituições que, de alguma forma, davam um mínimo de previsibilidade para a questão da política fiscal. Obviamente, a gente teve uma epidemia no meio do caminho, teve que fazer o auxílio emergencial, teve que prorrogar o auxílio emergencial, ainda que em escala reduzida esse ano. Todos esses movimentos eu aplaudi e aplaudo. Mesmo em retrospecto, acho que foram boas medidas. Talvez tenhamos exagerado no auxílio emergencial do ano passado, mas, enfim, acho que não tinha como saber. Não é esse o problema. O problema não é o fato de que nós nos desviamos do teto de gastos do ano passado ou mesmo esse ano. Acho que o mais grave é uma percepção de que nós estamos, mais uma vez, né, de alguma forma, distorcendo as instituições fiscais que tinham sido criadas para colocar um mínimo de previsibilidade. Lá atrás, né, nós tínhamos metas de resultado primário que foram devidamente destruídas, né, pelo uso de contabilidade criativa, pelas pedaladas, etc., até o ponto que o número fiscal, quer dizer, as metas para resultado primário deixaram de ter sentido. E eu acho que é nesse caminho que nós estamos nos enveredando quando a gente mexe com o teto de gastos, que foi
uma medida, né? Foi colocado na Constituição uma ideia de que o gasto teria que ser limitado para, de alguma forma, forçar o mundo político, né, a tomar decisões sobre a questão da evolução do gasto obrigatório no Brasil. A gente começou a fazer isso na questão da Previdência, fizemos uma boa reforma, não foi extraordinária, mas foi uma boa reforma, mas os passos seguintes, que envolviam uma reforma administrativa dura, que envolviam uma reforma do orçamento, que envolviam, enfim, mecanismos que permitissem moderar ou mesmo eliminar o crescimento vegetativo do gasto obrigatório, portanto, preservar o teto de gastos, nenhuma delas foi tomada. A saída que nós fizemos agora foi essa PEC dos precatórios, que tem, acho que, dois elementos muito graves do ponto de vista de instituição. Um deles, óbvio, é a questão do próprio calote. Não por acaso, essa foi apelidada de PEC do calote, né? Então, ela permite que despesas, no caso, dívidas judiciais, não sejam pagas, sejam roladas, né? Isso em si já é uma violação bastante grave das nossas instituições fiscais. A segunda delas é o casuísmo que foi feito no que diz respeito ao mecanismo de reajuste do teto de gastos, que na prática, em combinação esses dois, abrem um espaço de 90 a 100 bilhões para gasto a mais no ano que vem. Problema, obviamente, ano que vem é uma complicação, mas não é esse o principal assunto. O principal assunto é uma percepção de que nós fazemos regras apenas para que a gente possa violá-las num segundo momento, né? E eu acho que isso daí, de alguma forma, retroalimenta na questão das expectativas, na questão de quanto o Banco Central vai, de fato, poder controlar o processo inflacionário no Brasil. Isso, num certo grau, não é diferente daquilo que a gente observou com o processo inflacionário no começo de 2016, onde não, por acaso, eu acredito, a inflação também varou os 2 dígitos, andou ali na casa de 10%, 11%, né, até ser controlada. Naquele momento, houve uma combinação, né, de um aperto de política monetária. O aperto de política monetária, na verdade, teve um efeito relativamente pequeno, até que houve uma reação por parte do Executivo na criação do teto de gastos. Acho que foi ali, no momento que houve o teto de gastos, que começou-se a discutir isso e ficou claro que haveria implementação dessa medida, desse mecanismo, que a gente conseguiu controlar o processo inflacionário no Brasil. Em contraste, nesse exato momento, que a gente vê é o desmonte disso. Não quer dizer que a inflação vá se manter indefinidamente em 10% ou 11%. Muito provavelmente ela vai se reduzir no ano que vem. Eu tenho trabalhado com uma inflação próxima a 5% no ano que vem, mas essencialmente porque o Banco Central está fazendo um esforço muito maior do que a gente imaginava. Hoje, acredito que as perspectivas são para a Selic, nesse fim de ciclo, chegar a 11%, 11,5%, quer dizer, ainda temos um caminho a percorrer em termos de aumento de taxa de juros, o que é o que obviamente tem implicações, entre outras coisas, para o próprio crescimento do país, que a gente vai trabalhar de fato com uma taxa de juros muito acima daquela considerada neutra. O reflexo disso, obviamente, é uma desaceleração. Nesse sentido, eu digo que é um problema de harmonização de demanda e oferta? Não, o problema está ligado, acho que fundamentalmente, à questão fiscal, né? Como disse, tem um alívio nesse exato momento, mas se a gente faz as contas, e aí eu fazendo um pouco de merchandising da minha coluna que vai sair amanhã no Infomana, eu analiso isso, a gente vai ver que o ajuste fiscal, se a gente pode chamar dessa forma, desse ano, a redução de despesas continuadas desse ano, é essencialmente um resultado da inflação muito mais alta. E que o nosso histórico, mais o desmonte do teto de gastos, sugere que quando acontece essa redução por conta da inflação mais alta no ano, ela volta com tem um rebote no ano seguinte, que basicamente é o arauto do que a gente espera para os próximos anos, ou seja, uma continuidade de expansão de gasto público e da dívida, e isso de alguma forma acaba se traduzindo na percepção de que a questão inflacionária não é um problema de fácil solução, ela deve ser pendente, né? E por conta disso a gente vai, acho que, trabalhar com juro alto, né? Uma percepção de crescimento baixo e, infelizmente, um câmbio ainda pressionado, não por força da taxa de juros, que deveria fazer o dólar ficar mais barato, mas essencialmente da percepção de que o risco fiscal permanece
hoje é maior e, portanto, a capacidade de atrair capitais é uma capacidade muito menor. Eu paro por aqui e qualquer outros temas eu volto para quando a gente estiver debatendo aqui nessa sessão. Obrigado. Nós que agradecemos, Alexandre. Daqui a pouquinho você volta, sim, para o nosso debate. Bom, nosso próximo convidado, agora sim, é doutor em economia e pesquisador da FGV e da Julius Baer Family Office. Ele vai falar sobre os desafios da próxima década. Teremos um novo modelo econômico e social? Quem vai nos contar sobre isso é o Samuel Pessoa. Oi, Samuel, bem-vindo, a palavra é sua. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Tivemos uns problemas técnicos, eu estou tendo que falar do meu celular. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Me ouvem? Sim. Ah, ótimo. Então vamos lá. O meu tema é teremos um novo modelo econômico e social, e as duas palestras que me antecederam elaboraram a exaustão as questões da epidemia, os efeitos da epidemia sobre a atividade e inflação que a gente pode esperar para frente, né? Então, eu vou fazer algo totalmente diferente, mas me parece que complementar. A pergunta que foi me feita é se nós teremos um novo modelo econômico e social. Acho que a pergunta subjacente a essa olha, a epidemia é um choque. Será que esse choque vai gerar uma mudança no contrato social e mudar uma década? Vai ser um marco? Daqui a 100 anos, quando as pessoas olharem para trás, a epidemia vai ser alguma coisa que vai mudar? Eu vou argumentar que não. Eu acho que, na verdade, a gente estava numa trajetória tentando mudar alguma coisa e a epidemia provavelmente gera muito ruído e dificulta essa transição a qual nós estávamos sem saber exatamente como nós estávamos. Então, vamos lá. O que eu quero dizer? Às vezes a gente vive um status quo, a gente vive uma situação e essa situação, uma hora, por um motivo fortuito ou não, ela apresenta uma crise e se cria um novo status quo. A gente teve um exemplo muito claro dessa transição que eu estou sinalizando aqui com o início da Primeira Guerra Mundial. Em 1914, a gente vivia uma situação muito estável, que os historiadores chamam de Pax Britânica. Era uma situação em que a Inglaterra tinha o domínio dos mares, garantia uma certa ordem, e o mundo cresceu muito lá na Pax Britânica, com comércio, mobilidade de capital, imigração e assim sucessivamente. Inclusive, a América Latina, Brasil, Sudeste brasileiro, Uruguai, Argentina, Chile, cresceram muito nessa época. Veio a Primeira Guerra Mundial e mudou-se totalmente o equilíbrio. Você tem um outro marco, que é a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve todo o esforço de construção da Europa e os 30 anos dourados, que foram anos de muito crescimento, até em função do esforço de reconstrução da Europa, e construção do estado de bem-estar social. Então, as cargas tributárias subiram muito e foi um período em que a desigualdade nos países centrais caiu. Ora, a gente sabe que esse período terminou com uma forte tendência inflacionária e um problema de desempenho, queda da taxa de crescimento da produtividade. Eu estou falando aqui no final dos anos 70. E, evidentemente, quando o modelo se esgota, foi criado um outro modelo que ficou conhecido como época neoliberal, em que se tentou gerir o estado de bem-estar social com mais eficiência microeconômica e estabeleceu-se um limite ao crescimento da carga tributária e ao crescimento do Estado, da participação do Estado na economia. Nas economias anglo-saxônicas, principalmente Inglaterra e Estados Unidos, esse processo andou um pouco mais profundamente, principalmente nos Estados Unidos. Em outras economias ele andou menos, mas certamente aquela tendência que vinha do período anterior de um aumento continuado da carga tributária, um aumento continuado da presença do Estado, a partir dos anos 80 ele reverteu. Ora, 40 anos dessa estabilidade institucional produziu crescimento, produziu globalização, produziu provavelmente a maior queda de pobreza da história da humanidade, produziu uma redução da desigualdade no globo, no mundo, mas produziu um outro fenômeno que começou a gerar problemas nos últimos 15 anos, que foi um aumento pronunciado da desigualdade dentro dos países. Aí a pergunta, esse modelo aparentemente foi se esgotando.
ele foi se esgotando. A gente gerou, por conta até, não só por isso, mas as novas tecnologias de comunicação ajudaram muito, mas também por conta da desigualdade, a gente gerou uma série de governos populistas, com acirramentos, etc. Em cima dessa dinâmica de piora da desigualdade que ocorreu dos anos 80 para cá, dentro de cada país, porque no mundo todo a desigualdade caiu, mas dentro de cada país a desigualdade aumentou. Sobre essa dinâmica, teve uma outra dinâmica que lembra um pouco o fim da Pax Britânica com a Primeira Guerra Mundial em 1914, que é a emergência de uma potência alternativa à hegemonia e à liderança dos Estados Unidos da América, que é a China, e que colocou questões novas de longo prazo, que como vai se dar o convívio dessas duas potências, como que vai ser a governança do mundo com dois polos muito pronunciados e sem uma hegemonia tão clara. Então, nós vivíamos, quando a epidemia chegou, duas transições mais ou menos independentes, mas com a mesma, simultaneamente. Uma transição era um certo esgotamento do modelo neoliberal por não dar uma boa resposta ao aumento da desigualdade dentro de cada país, apesar de ter dado ótimas respostas em inúmeras dimensões, principalmente na redução da pobreza e na redução da desigualdade no globo. E esse problema apareceu principalmente com desequilíbrios na política, com muita insegurança na política, com questionamentos do modelo democrático e assim sucessivamente. A gente sabe do que nós estamos falando. E a outra dimensão, a outra dinâmica de longo prazo, era o surgimento de um outro polo que colocava em xeque a liderança dos Estados Unidos e a necessidade de se construir uma governança para o mundo, um mundo muito diferente, um mundo que vai ter agora duas nações liderando sem uma clara hegemonia de um dos lados. O início da guerra comercial com o presidente Trump é fruto desta dinâmica. Então, a gente tem essas duas dinâmicas de longo prazo e sobre ela vem essa epidemia, que é alguma coisa de curto prazo. A gente está vivendo hoje, a gente vive muito epidemia, mas certamente daqui a 100 anos, o esgotamento o esgotamento do modelo neoliberal, o aumento da desigualdade dentro de cada país e a dinâmica do confronto, do convívio de duas potências sem uma hegemonia clara, essas duas dinâmicas vão ser muito mais importantes e deixar impactos muito mais fortes sobre o longo prazo das economias e da vida no globo do que a epidemia. A epidemia é um fenômeno muito agudo, muito profundo, mas que vai ser superado. E aí toda a questão de discussão com a epidemia é o impacto de médio prazo desses choques inflacionários em sequência impressionantes que nós sentimos, que nós estamos vivendo, e o impacto que eles vão ter sobre contaminação de expectativas, formação de inflação e necessidade de uma ação mais dura ou não das autoridades monetárias. Os dois conferencistas que me antecederam, trataram desse problema com maestria. Então, a minha questão é, será que vai haver uma mudança do modelo? A impressão que se dava era que, por um lado, o esgotamento do modelo neoliberal, com o efeito colateral que tinha aparecido, de uma piora pronunciada das desigualdades dentro de cada país, gerou como reação da política, num primeiro momento, a eleição de diversos presidentes ou primeiros-ministros de extrema-direita, populistas, muito em função também do uso que esses políticos fizeram com muita competência das novas tecnologias de informação. E numa segunda rodada, talvez, e aqui eu me refiro à eleição do Joe Biden nos Estados Unidos, um movimento contrário pela esquerda de tentar recuperar, tentar enfrentar os problemas advindos dos 40 anos neoliberais, que foi o aumento da desigualdade dentro de cada país, com o remédio tradicional. Qual que é o remédio tradicional? Aumento de carga tributária e aumento de gasto social. E a gente estava no meio desse processo quando a epidemia nos atingiu e exigiu um enorme esforço de todos os estados
de aumentar seus gastos, resultando no fato de que nós sairemos dessa epidemia, e isso é universal, vale para os países ricos, para os países emergentes, nós sairemos muito mais endividados. Então, um espaço que havia de tentar fazer uma atualização do estado de bem-estar social, até com um pouco mais de endividamento no hemisfério norte, esse espaço ficou muito diminuído em função dos gastos da epidemia. Por outro lado, todos os choques de preço que ocorreram na epidemia fez com que uma situação que parecia dada para o hemisfério norte, uma situação de juros de equilíbrio de longo prazo, muito próximos de zero ou até negativos, que gerava um espaço fiscal muito grande para se tentar enfrentar o esgotamento do modelo neoliberal, ou alguns esgotamentos do modelo neoliberal, com o velho remédio, aumentar a carga tributária e aumentar os seguros públicos ofertados pelo setor público, essa situação já não é tão clara. Será que o mundo pós-pandemia será com um nível de endividamento muito mais alto e uma pressão inflacionária de médio prazo muito maior, que vai gerar uma necessidade de uma atuação da autoridade monetária com seus impactos sobre dinâmica de dívida pública? Será que esse fenômeno vai colocar em xeque um possível caminho que nós estávamos tomando para tentar enfrentar o esgotamento da era neoliberal com mais Estado e mais welfare? Essa é a pergunta, gente, que hoje eu me faço. Tá? Eu não tenho uma resposta pronta para essa pergunta, eu acho que ninguém tem. A questão é, depois de passado todos os choques da epidemia, depois de passado as economias terem se recuperado e nós conseguirmos fazer com que as inflações elas aterrissem na meta dos diversos países, a gente volta para aquele cenário de juro muito baixo e um espaço fiscal grande para que nós consigamos enfrentar os limites do neoliberalismo pelo seu instrumento tradicional? Então, acho que essa é a questão. A minha avaliação é que lá na frente talvez dê. Quer dizer, a minha avaliação é que alguns pilares que permitia algum ativismo fiscal nos países ricos antes da epidemia, que é uma carência de demanda agregada, em função do envelhecimento da população e em função de uma redução da taxa de crescimento do progresso tecnológico, mesmo com nível de endividamento maior, acho que esses fundamentos estarão conosco daqui a 4 ou 5 anos e os países do hemisfério norte poderão voltar, talvez, a tentar lidar com o esgotamento do modelo neoliberal em função daquele problema que apareceu de elevação da desigualdade dentro dos países da forma mais conservadora que a gente sabe lidar, que é aumentar a carga tributária e aumentar os serviços públicos e os seguros públicos. Do ponto de vista brasileiro, a nossa situação é muito diferente. Nós somos uma economia emergente, a gente sempre teve juros de equilíbrio muito elevados, então a nossa realidade fiscal é totalmente diferente e acho que ela foi absolutamente bem abordada pelos 2 palestrantes que me antecederam. A gente não tem muito espaço fiscal, a gente não emite uma moeda que é usada plenamente como uma moeda de reserva internacional, a gente vai ter que voltar para uma agenda de reforma de ajuste fiscal estrutural. A minha avaliação tem um certo otimismo nisso. Eu acho que a partir de 23 a gente voltará a essa agenda. E qual é a hipótese de trabalho que eu tenho para acreditar que a partir de 23 nós voltaremos para uma agenda de ajuste fiscal, para uma estratégia de ajuste fiscal estrutural? É que a nossa democracia, de fato, ela gera uma pressão permanente por gasto, tem demandas seguidas, legítimas, com diversos graus de legitimidade, mas se nós olharmos nos últimos 20 anos, a nossa democracia tem mostrado uma certa intolerância com a aceleração da inflação. Ou seja, os políticos que produziram inflação, eles foram punidos pelo eleitor, e os políticos que se viram a iminência de inflacionar a economia, eles tomaram medidas para impedir que a inflação subisse. A gente viu isso
no primeiro ano do segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, em 99, quando ele fez um ajuste fiscal impressionante para impedir que o real desse com os burros na água. Nós vimos isso em 2003, quando o presidente Lula, em 2003, 2004, fez uma política fiscal muito contracionista para combater aquela crise promovida por um problema de expectativa, e melhorou o fiscal, e com aquilo ele conseguiu reancorar as expectativas, gerar um otimismo e colheu, inclusive, nos seus 2 mandatos, os efeitos positivos daquela decisão. E temos a tentativa que a presidente Dilma Rousseff fez em 2015 de arrumar a casa. Ela perdeu a capacidade de sustentação política, mas houve uma intenção clara dela de fazer uma arrumação de casa, lembrando que a primeira queda de popularidade apreciável da presidente Dilma aconteceu antes das manifestações de 2013, lá em março, abril de 2013, portanto antes, porque as manifestações começaram em junho, quando houve a inflação do tomate, e aquela inflação do tomate, que não era do tomate, na verdade era muito mais espalhada, gerou essa perda de popularidade. Então, a minha avaliação é que nós temos sinais de que a sociedade brasileira quer mais gasto, nós temos uma economia política muito complicada, mas a sociedade brasileira principalmente não aceita inflação. E o político que inflaciona é punido no voto, às vezes é impedido, como aconteceu com a presidente Dilma, e isso, para mim, sustenta uma aposta de que em 2023, independente de quem seja eleito, nós retomemos uma complexa, dura, difícil, conflituosa trajetória de ajuste fiscal estrutural. Muito obrigado. Com isso, eu termino minha primeira intervenção e vamos para o debate. Obrigado pela atenção de vocês. Nós que agradecemos, Samuel, pela sua palestra e também pelo esforço aí para estar conosco, tá? Daqui a pouquinho você volta para o nosso debate. E agora nós vamos receber, para a sua síntese e comentários dos temas aqui apresentados, o economista e mentor de conteúdo do 16º SEAC, Eduardo Janete. Janete, seja muito bem-vindo, Vou pedir para que você faça essa sua análise em 5 minutinhos para depois nós darmos início ao nosso debate, tá bom? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, um grande prazer participar do 16º Seminário Internacional da CREF. Eu achei que eu tinha 10 minutos, mas acabei de ser cortado pela metade o meu tempo. Vou tentar fazer o melhor que eu posso aqui de síntese, de 3 apresentações que preencheram inteiramente a expectativa que nós tínhamos quando desenhamos esse seminário. A ideia no dia de hoje era justamente fazer um trabalho mais analítico, mais de prognóstico em relação ao que será, deixando para amanhã o lado mais propositivo, o lado mais aplicado do que fazer e quais são os desafios e como enfrentá-los. As apresentações do André e do Alexandre foram praticamente simétricas. O André apresentou um cenário muito benigno para a economia mundial. O quadro que ele apresenta é realmente muito favorável do ponto de vista de crescimento, de inflação, de política monetária e de política fiscal. Ele acredita que o mundo está saindo bem nessa fase de suspensão das medidas drásticas que foram adotadas, monetárias e fiscais, durante a pandemia. Ele apresentou um quadro de que só aumenta o juro nos Estados Unidos a partir de 2023, e isso é muito tranquilizador para o mundo emergente, porque um aumento mais cedo dos juros pode realmente complicar as coisas, ainda por cima, se a inflação não for como se acredita ainda, embora seja um tema controverso, essa inflação que está se manifestando nos países da OECD não seja apenas um fenômeno transitório. Eu acho que há dúvidas, há controvérsia, esse é um ponto que nós podemos voltar no debate, porque há indicações de que o mercado de trabalho apresenta pressões novas em relação ao padrão do passado. O poder de barganha dos trabalhadores parece estar maior depois desse período da pandemia, em que houve, inclusive, uma diminuição da oferta de trabalho. Mas, de qualquer maneira, o quadro apresentado pelo André foi muito benigno e foi muito tranquilizador em relação ao mundo, exceto para a América Latina, mas esse é um assunto que nós vamos tratar em mais detalhe agora. O Alexandre Schwartzman, pelo contrário, apresentou um quadro extremamente preocupante em relação, especificamente, à gravidade
do fenômeno inflacionário que se manifesta hoje no Brasil. Ele argumentou que a inflação tem a ver fundamentalmente com as contas públicas, com o lado fiscal, das expectativas e pelo canal. Eu acho que o canal do câmbio é muito importante para entender o problema que nós estamos enfrentando hoje com a inflação no Brasil. O real se desvalorizou aproximadamente 30% contra o dólar desde o início de 2020. É um quadro muito agressivo de desvalorização cambial no momento em que nós deveríamos estar vendo uma apreciação da moeda brasileira por conta da valorização das commodities. Essa combinação de commodities apreciadas com o câmbio muito desvalorizado, com o real muito depreciado em relação ao dólar, é que foi, na verdade, o grande gatilho, o grande deflagrador desse processo de inflação, que, como o Alexandre mostrou, está disseminado, afetou o núcleo de uma forma mais ou menos permanente e afetou profundamente as expectativas em relação à inflação, não só esse ano, mas também nos próximos anos. A análise que o Alexandre faz é de que a raiz do nosso problema, de fato, é que nós estamos sem âncora fiscal. Eu acho que esse quadro pode se agravar ainda mais e provavelmente se agravar mais ao longo do próximo ano, porque trata-se de um ano eleitoral e os hormônios dos políticos, tanto no executivo quanto no legislativo, ficarão muito exaltados no sentido de descontrole de gasto por conta de ser um ano eleitoral. Nós estamos já sem âncora fiscal, o teto foi praticamente destruído, as nossas instituições fiscais foram desmontadas, como argumentou o Alexandre, e a dúvida que eu fico aqui é em relação ao problema da dominância fiscal, no ano que vem e já no período que se abre. Quer dizer, o Banco Central tendo que agir sozinho, de maneira muito mais contundente, sem nenhum tipo de suporte da política fiscal, tem limite. E o limite é dado no momento em que uma política monetária mais agressiva e de aumento de juros mais pronunciados começa a gerar ainda mais desconfiança em relação à sustentabilidade das contas públicas, começa a gerar mais desvalorização cambial, e eu acho que nós vamos ter um câmbio muito pressionado ano que vem, não só pelo lado fiscal, mas também pelo lado político, a incerteza política, e o quadro, portanto, que o Alexandre apresenta, e eu compartilho em linhas gerais, de modo fundamental, é um quadro bastante preocupante. O Samuel Pessoa, para terminar essa síntese muito rápida, né, e a uma velocidade supersônica, o Samuel colocou uma questão acerca de se o choque da pandemia mudará o nosso contrato social, ou seja, mudará um modelo econômico social que estava em transição a partir de um esgotamento, como ele argumentou, de uma certa orientação neoliberal, especialmente nos países de língua inglesa, e também de uma mudança no quadro geopolítico com o surgimento de uma potência emergente muito ameaçadora à hegemonia norte-americana, que é, obviamente, a China. Ele apresentou muito bem os impactos da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, o esgotamento desse período neoliberal com o aumento da desigualdade dentro dos países e também, paralelamente, a ascensão da China como uma ameaça aos Estados Unidos. A dúvida e a questão que eu coloco em relação à apresentação do Samuel é no tocante ao processo de globalização. Sem dúvida, um dos elementos que contribuiu muito para a mudança do equilíbrio político interno às grandes democracias ocidentais e contribuiu muito para o aumento da desigualdade dentro dos países, sem dúvida alguma, foi a entrada de centenas de milhões de trabalhadores muito produtivos, dispostos a trabalhar por um salário muito baixo nos países emergentes, especialmente da Ásia, como a China e a Índia. A entrada de centenas de milhões de trabalhadores na oferta global de mercado de trabalho foi uma péssima notícia para os trabalhadores de menor qualificação nos países desenvolvidos e também no Brasil, na medida em que eles passaram a ter que competir com um contingente enorme de trabalhadores eficientes e dispostos a trabalhar por uma fração do que se recebe nos países mais desenvolvidos do mundo. A questão da globalização que eu vejo, que eu gostaria de colocar para o nosso debate, é a seguinte: a partir de 2008, 2009, da crise financeira, já se nota com clareza
que aquele período de hiperglobalização dos anos 80, 90, início dos anos 2000, se desacelerou fortemente. Tanto o comércio internacional como o fluxo de capitais financeiros pelo mundo, que vinha aumentando de uma forma muito expressiva no período precedente, a partir de 2008, 2009, ele se arrefece e passa a crescer de maneira bem mais lenta. A pergunta que eu acho que está colocada é a seguinte: será que a pandemia vai significar um adicional de refreamento, ou seja, vai desacelerar ainda mais esse processo de globalização, eventualmente levando para algo parecido com o que foi o divisor de águas da Primeira Guerra Mundial, que é um retrocesso da globalização? A rivalidade entre China e Estados Unidos é também algo que coloca um ponto de interrogação em relação à globalização. A pandemia revelou uma vulnerabilidade imensa da economia, porque mostrou que a interrupção de alguns elos da cadeia produtiva, que estão muito concentrados em poucos países, e a lista de produtos que atende essa qualificação é enorme, eles estão muito, muito concentrados pela própria lógica da globalização em poucas regiões, em poucos países. Essa vulnerabilidade hoje passa a ficar muito clara e muito explicitada por conta da experiência da pandemia. Será que nós vamos assistir, esta é a pergunta, um refreamento e eventual retrocesso do forte movimento de globalização que o mundo viveu no período neoliberal e que começa a se arrefecer com a crise financeira e eventualmente terá continuidade após a pandemia? Não, era basicamente isso. Eu tentei ser o mais sintético, teria muitas outras coisas para comentar. Foram 3 apresentações que preencheram inteiramente a nossa expectativa ao montar o programa, e agora passamos então à fase do debate. Obrigado pela atenção. Nós que agradecemos, Eduardo, muito obrigada. Desculpa pela redução no tempo, mas agora a gente vai para o debate e com certeza teremos muitas oportunidades para todo esse conteúdo ser ainda mais explorado. Bom, eu quero convidar novamente o presidente da CREF, Luiz Eduardo, acompanhado de todos os nossos painelistas, a retornarem então aqui para a nossa tela de debate, que vai ser moderado pela jornalista e economista Denise Campos de Toledo, a quem eu dou as boas-vindas. Oi, Denise, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos os nossos palestrantes, ao Luiz Eduardo da Costa. Vanessa, muito obrigada. Nós temos um tempo curto também para o debate, eu peço até aos nossos palestrantes que encurtem um pouquinho as respostas, mas aproveitando até o que o Eduardo Janetti colocou a respeito de globalização, e um ponto que ele chamou a atenção da visão mais otimista do André Alois, eu gostaria de começar exatamente pelo André Alois, sobre essa questão da globalização, do contexto internacional que nós temos hoje, que você fez uma leitura um pouco mais otimista em relação a isso. Agora, o que se percebe é que no exterior, assim como no Brasil, tem ocorrido ajustes diante da avaliação geral do cenário. A perspectiva em relação à inflação, se seria uma inflação transitória ou não, nós acompanhamos muito essa discussão nos Estados Unidos. Você falava que os ajustes não ocorrem apenas através de juros, mas podem ocorrer também através de outros instrumentos de política, e é o que nós estamos vendo começar a acontecer nos Estados Unidos. Então, André, eu queria saber se você acha que esses ajustes podem ter repercussão no Brasil, ter mais reflexos aqui para o Brasil, e como é que fica essa questão da globalização colocada pelo Eduardo? Não estou ouvindo. André, me ouve? Não. Não ouço. Nós não estamos conseguindo ouvir o André, não é? Você agora? Agora sim, André, por favor, vamos ver. Perfeito. Bom, eu vou fazer uma... Nós estamos com um pouco agora é melhor, né? André, mas vamos lá. Com o mesmo problema que eu tive anteriormente, eu acho. Parece que a gente está com um de eco, né? Quando eu mudo aqui, se eu tiver aqui. Está bem complicado. Nós não estamos ouvindo. Vamos ver se sem o fone, será que é melhor, André?
Não conseguimos ouvi-lo. Eu passo a palavra, então, para o Alexandre Schwartzman, que eu estou vendo na tela que está aqui com a gente. Alexandre, vamos colocar, você que teve uma visão mais pessimista, eu queria saber como é que você vê o mundo globalizado enfrentando esses desafios também, Alexandre. Bom, prazer ver você, Denise, aliás, ver todo mundo aqui bem. São amigos que eu não vejo há muito tempo pessoalmente, é sempre uma alegria encontrá-los, ainda que de maneira remota. Enfim, essa mudança essa percepção de que o fenômeno inflacionário lá fora também não é totalmente transitório, ele tem elementos de persistência, entre outras coisas, como foi lembrado pelo Edu, pela questão do mercado de trabalho, principalmente na economia norte-americana, eu acho que apontam para alguma mudança da postura de política monetária. Foi chamada a atenção pelo André, não é só a questão de taxa de juros, acho que a gente tem um faseamento nessa história, quer dizer, o próprio Federal Reserve já anunciou, né, uma redução no ritmo de compras de títulos públicos, a se manter o ritmo que foi anunciado agora. Provavelmente ali pela altura de junho já se encerra o fenômeno de expansão quantitativa e, portanto, a gente voltaria para uma política monetária mais convencional, ou seja, de ter alguma elevação de taxa de juros. E acho que em maior ou menor grau isso aí está se observando também nas demais economias centrais. A gente vê a discussão que teve no Reino Unido, né, sobre a questão da decepcionou porque tinha sinalizado uma elevação da taxa de juros, aí voltou um pouco para trás, mas acho que isso está colocado. A Europa está um passo atrás, inclusive, porque sua própria recuperação não é tão vigorosa quanto a norte-americana. A inflação está mais alta do que a meta, mas, enfim, ainda está, acho que dentro dos limites aí que dá para tratar, mas também sinalizou, né, alguma moderação do ponto de vista da expansão quantitativa. Ainda não é uma restrição de política monetária, mas a gente está falando de um conjunto de políticas monetárias menos frouxas daqui para frente do que a gente acostumou nos últimos anos. E também um ponto que foi chamado a atenção pelo Samuel, a ideia de que a gente passou de 2008 até 2020 acreditando que a inflação lá fora não voltava mais, né? Tem dificuldade de ver isso acontecendo. Nós estamos vendo, como disse, acho que parte dela é transitória, mas ela vai exigir alguma reação do ponto de vista de política monetária, até para garantir que ela permaneça transitória, né? Enfim, que essa mudança de preços de alguma forma não leve a um processo similar ao que aconteceu no Brasil, obviamente numa escala muito mais reduzida. Então, o que a gente está falando é provavelmente no resto do mundo, sim, algum movimento de normalização de taxas de juros, o que, como regra, tende a favorecer o fortalecimento das moedas dos países mais desenvolvidos relativamente a de países emergentes. Então, acho que é uma coisa que adiciona, especificamente no caso do Brasil, alguma pressão sobre a moeda. Nesse caso, acho que não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, ele tem raízes globais. Obviamente, né, como acho que era do Tolstói, né, todas as famílias são infelizes, cada uma infeliz da sua maneira, né? Então, a infelicidade geral é uma política monetária algo mais apertada aí nos próximos 2 anos. Como cada economia vai reagir vai depender de como cada uma dessas famílias se comportou. Então, tem famílias que, enfim, mantiveram a casa mais ou menos em ordem, elas vão claramente sofrer pouco. O Brasil não faz parte dessas famílias, assim, está ali na mesma casinha da Turquia, da Argentina, etc. São países para os quais a elevação de juros certamente vai acabar adicionando uma pressão maior sobre suas moedas do que em economias mais bem arrumadinhas, né? Como a gente costumava dizer que era o Chile, mas o Chile hoje em dia eu não tenho tanta certeza, vai depender muito do que vai acontecer depois que eles abrirem a caixa de Pandora lá. Mas enfim, parando por aqui.
Agora, Samuel, você tinha colocado essa questão do custo político, não é? De se ter inflação, lembrando que aconteceu com Dilma Rousseff, a gente vê uma certa insatisfação aqui no Brasil também pelas pressões inflacionárias, combinadas aí com o aumento de pobreza e tal, e prevê que a partir de 2023 possamos ter uma retomada do ajuste fiscal. Agora, exatamente por esse incômodo causado pela inflação, a gente tem visto o risco fiscal aumentando. O governo tentando lançar mão de alguns mecanismos, estratégias, tanto para segurar artificialmente alguns preços, como para poder dar um suporte financeiro, ter Auxílio Brasil, PEC dos precatórios e tudo mais. O custo desse ajuste em 2023 não seria maior, não penalizaria mais a economia brasileira, já castigada pelo pós-pandemia, por inflação alta, por juros mais elevados. Como é que você vê essa combinação aí de fatores adversos? Denise, obrigado pela questão. Boa tarde a você, prazer te ver. A gente tem ciclo político, né? Tem ciclo político na política fiscal. O ano que vem é ano eleitoral e vai ser um ano de gasto maior. E isso vai gerar uma conta para 2023, 2024, se nós tivéssemos uma política fiscal mais responsável nos últimos trimestres e para o ano que vem, certamente nós já estaríamos pagando menos hoje, porque o câmbio seria mais valorizado, a pressão inflacionária não seria tão forte quanto é. Eu tenho até dificuldade de saber como que essa política toda e todo esse ruído produzido pela tramitação do projeto de lei orçamentária anual e a PEC dos precatórios, qual vai ser o resultado eleitoral líquido disso, né? Porque o Bolsonaro, ele dá com uma mão e, dados os impactos no mercado da própria responsabilidade fiscal, gera mais inflação e ele tira com a outra mão, né? Então, não está nem claro que essa política eleitoralmente ela seja eficaz. A gente vê que a popularidade do presidente Bolsonaro tem caído e não sei. Bom, aí a gente vai ter que esperar a eleição para saber se valeu a pena ou não. Mas, certamente, a irresponsabilidade fiscal que a gente tem visto nos últimos trimestres, no último trimestre para o ano que vem, da política, tendo estourado o teto dos gastos e deixado a política fiscal para o ano que vem desancorada, ela vai cobrar uma conta maior a partir de 2023. A minha única suposição, baseada um pouco no que a gente viu nos últimos 25 anos no Brasil, é que quem for eleito lá em 23 vai retomar uma trajetória de ajuste fiscal estrutural, lembrando que a gente já está numa situação fiscal hoje, em alguns fenômenos, em algumas dinâmicas transitórias, mas o déficit fiscal estrutural, já controlado pelo ciclo econômico, em 2020 é melhor do que o de 2014. Então, a gente vem lentamente, com muita dificuldade, promovendo, sim, um ajuste fiscal estrutural. Na minha conta, a gente já fez 1/3 da lição de casa. Vai sobrar para o próximo presidente, em 2023, 2024, 2/3 do trabalho para ser feito. De fato, quem assumir em 2023 vai pegar uma herança mais difícil de ser digerida e tocada do que o Lula, que assumiu em 2003, com um ajuste fiscal já praticamente feito no governo anterior. Vamos falar com o André Alois, então, com a visão mais otimista. Vamos ver se conseguimos te ouvir agora, André. Por favor, eu queria esse pacote que você vê do exterior, não é? Por favor. Eu não estou conseguindo ouvir. Eu também não ouço, André. Então eu vou soltar a bola novamente para o Eduardo Gianetti. Nós não conseguimos avançar muito nessa questão da globalização, Eduardo, mas esses pontos que foram colocados, a gente vê aí que tem uma implicação política do cenário atual, a gente não sabe exatamente qual vai ser, quais serão as consequências, mas na sua visão, você acha que o Brasil consegue se reorganizar do ponto de vista de controle de inflação, de retomada de ajuste fiscal, passar dessa fase eleitoral? Obrigado pela pergunta, Denise. Cumprimentar os meus colegas aqui, um grande prazer estar com vocês, também o Luiz Eduardo. Olha, muito vai depender do resultado das eleições, evidentemente. Eu estou otimista. Eu acho que o Brasil, concordo nesse ponto com o Samuel,
acho que o Brasil vai, em 2023, cair na real e enfrentar o imperativo de recuperar um mínimo de ancoragem fiscal. Em grande medida pelo susto inflacionário e pela necessidade de conter uma permanência da pressão inflacionária que a sociedade brasileira, a muito duras penas, adquiriu essa intolerância em relação à inflação. Olhando o cenário, que é tão permeado de incertezas, eu consigo identificar 3 certezas aqui em relação ao Brasil a curto e médio prazo. Primeiro, nós vamos ter um ano muito volátil daqui até a eleição. Eu acho que vai ser parecido com o que foi o período que precedeu a eleição do Lula, no primeiro mandato, em que nós tivemos um câmbio muito pressionado, movimentos muito fortes de desvalorização e eventual valorização dos ativos. Até que haja alguma definição do quadro sucessório, eu acredito que a volatilidade será a tônica do ano que nós estamos entrando agora, até as eleições de outubro do ano que vem. A segunda certeza que eu tenho é que a herança será complicada. Seja quem for o próximo governo, vai ter que lidar com o desmonte fiscal que o Alexandre descreveu muito bem, o fato de que nós perdemos qualquer tipo de ancoragem em relação à trajetória do endividamento público daqui para frente. Nós vamos ter que voltar a trabalhar para construir um superávit primário e construir um cenário em que a trajetória da dívida, embora não vá se estabilizar instantaneamente, você consiga olhar no horizonte e perceber que ela não está mais numa trajetória de crescimento explosivo e nem vai ser ajustada pelo mecanismo mais perverso que é a inflação. A monetização da dívida, o caminho que a Argentina adotou e hoje está com uma inflação acima de 50% ao ano, um cenário realmente tenebroso, porque além de perder a âncora fiscal, eles também perderam a âncora monetária. O Banco Central lá perdeu completamente a autonomia e o resultado está aí para quem observar a situação da Argentina. A terceira e última certeza é que o novo governo vai ter uma lua de mel que dura de 6 meses a 1 ano no máximo. Se ele não iniciar o programa de reformas que o país precisa para aumentar a produtividade, para abrir economia, para fazer ancoragem fiscal, para fazer a reforma do Estado, se não iniciar nessa lua de mel, não vai conseguir fazer no resto do mandato. A dinâmica do mandato presidencial no Brasil é muito desbalanceada. Há um período de capital político no início do mandato em que é possível comprar algumas brigas, tomar algumas iniciativas, mas esse momento passa muito rápido e a partir no mais tardar do final do primeiro ano, o executivo já está na defensiva e já está realmente negociando em condições muito complicadas com um Congresso no qual a maioria é muito difícil de se montar. São as 3 certezas que eu tenho, assim, olhando para o futuro, diante de tanta incerteza que nós temos pela frente no Brasil. Contato com o André Lois, eu queria saber do Luiz Eduardo da Costa Carvalho, como é que vê essas perspectivas que nós temos a partir da apresentação dos nossos palestrantes. Você que citou logo de início todas as dificuldades que a economia brasileira já vem enfrentando, as indefinições externas, indefinições locais. Eu já te passo a palavra e também depois para o encerramento com a Vanessa. Nós nos adiantamos muito aqui no horário por causa de um probleminha aí no começo, mas eu queria saber muito da sua avaliação a partir de tudo que nós foi discutido até agora. Como eu disse no início do nosso seminário, o Brasil é um país que está, vamos dizer, permanentemente vivendo e buscando saída para suas crises. E em alguns momentos com algum sucesso, em outros com mais dificuldade e com resultados mais deficientes. Eu gostaria de aproveitar aqui a presença de nossos palestrantes, figuras tão ilustres, para fazer uma provocação ao Samuel com relação ao resultado das eleições na Argentina e a mudança do quadro político nos Estados Unidos, com o Partido Republicano retomando poder na política americana. O que isso pode impactar a favor ou contra a situação que nós estamos enfrentando no Brasil?
Bom, muito obrigado pela sua questão. Me parece que a transição, o resultado lá na Virgínia, representa uma disputa interna dentre os democratas, né? Quer dizer, você tem um lado mais radical do Partido Democrata, que levanta muito uma agenda identitária, e me parece que aquela derrota do governador para o governador republicano está associada a uma rejeição da sociedade como um todo, alguns excessos da agenda identitária, no caso lá, entre outros, a questão educacional e a questão da teoria crítica racial, que é um item importante do debate educacional da escola lá nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que ela aponta nessa direção que a esquerda ela precisa voltar para pautas mais majoritárias e menos particulares de grupo, menos identitárias, né? Voltar para pautas que integrem a sociedade como um todo. Acho que esse foi o recado que veio lá da Virgínia. A Argentina, é muito difícil falar qualquer coisa. A Argentina, eu quando começava a dar um curso de crescimento econômico, eu falava com meus alunos, olha, vocês podem perguntar qualquer coisa, tal, a gente conversa. Já vou avisando, tem uma pergunta que eu não sei a resposta, que é por que a Argentina é pobre, né? Você pega qualquer teoria de desenvolvimento econômico, a Argentina é sempre contra-exemplo para aquela teoria, né? Qualquer uma. Realmente, acho que é difícil imaginar uma sociedade que cometa durante tanto tempo em seguida erros em série, né? É um caso fabuloso, assim, de difícil explicação. Acho que nos últimos anos tem caído a ficha na intelectualidade argentina. Hoje mesmo eu estava folheando o Latin American Economic Review e me impressionou a quantidade de papers recentes estudando a estagnação e a decadência de longo prazo da Argentina, né? Eu não sei o que foi esse resultado. Talvez seja um resultado na direção correta, direção de, finalmente, os argentinos passarem a ser intolerantes com a inflação. Esse é um passo que a América Latina, quase como um todo, deu. Não é um passo que só nós brasileiros demos. A América Latina foi um continente que viveu com hiperinflação durante décadas, em governos de direita e governos de esquerda. Aparentemente houve um amadurecimento e a América Latina, a maior parte dos países, superou a inflação como mecanismo de solução de conflito distributivo. Argentina e Venezuela estão atrás. Talvez esse resultado eleitoral de ontem seja um primeiro passo daquela sociedade aprendendo que inflação não é uma boa forma da gente tratar das nossas diferenças e dos nossos conflitos distributivos. Mas pode ser talvez só torcida minha. A Argentina é sempre muito difícil a gente emitir uma opinião. Eu acho que se a gente diz brincando que o Brasil não é para principiantes, eu acho que por mais motivo ainda a Argentina não é para principiantes. Obrigado, Samuel. Mais alguns nossos palestrantes com alguma observação? É isso, então fechamos por aqui a nossa faixa de debates. Eu repasso a palavra para a Vanessa. Eu agradeço muito a todos os colegas, né, economistas que eu estou acostumada a entrevistar, mas que a gente tem muita proximidade. E amanhã estaremos discutindo perspectivas, de uma forma mais ampla, esse contexto todo. Eu agradeço ter participado muito aqui do debate. E, Vanessa, agora com você. Nós agradecemos, Denise. A gente já se despede de você, né? Porque você tem jornal daqui a pouquinho, mas vou pedir para os nossos convidados ficarem online para a gente fazer umas considerações finais, porque nós estamos chegando ao final do nosso evento, ao nosso primeiro dia do 16º SIAC, maior evento anual da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento. Em nome da CREF, eu agradeço mais uma vez todos os nossos convidados e gostaria de deixar o espaço para suas considerações finais. Então, vou já passar primeiramente a palavra para o Alexandre, para fazer suas considerações finais, Alexandre. Só aqui dizer, agradecer mais uma vez à CREF pela oportunidade, não só de falar público, mas de reencontrar essas pessoas que eu prezo tanto. Pena que a gente não conseguiu ouvir bem o André, sempre uma pessoa que tem insights interessantes, o Samuel, amigo de tão longa data, o Edu foi meu professor, né? Então é sempre muito bom. E, enfim, eu
como regra, né, desses seminários que eu tenho participado, em geral, eu saio como mais pessimista. Eu confesso que eu tenho um sincero desejo de estar errado, que para quem me conhece não é uma coisa fácil de eu admitir, mas eu desconfio que eu não estou. Obrigado. Tá certo, Alexandre, muito obrigada por suas palavras e suas considerações aqui finais no nosso 16º SIAC. Vou passar agora a palavra para o Samuel Pessoa. Samuel, com você. Bem, eu queria agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui compartilhando a minha visão de mundo e de debater com essas pessoas. Me encontrar o Edu, que foi meu professor também, e o Alexandre, colega meu de mestrado. E eu e o Alexandre temos uma aposta de engradado de cerveja, que eu acho que ainda está de pé. A gente vai olhar em 23 e em 24, se a gente consegue ou não fazer o ajustamento estrutural. Eu tenho um leve otimismo um pouco maior do que o Alex. Eu acho que a gente vai para ajuste, lá em 23 e 24. Né? Mas posso estar errado. Vamos esperar e ver. Muito obrigado a todos vocês pela atenção. Nós que agradecemos, Samuel. Muito obrigada por estar conosco. E para encerrar, então, vou passar aqui a palavra para o presidente da CREF, Luiz Eduardo. Luiz, agora com você. Obrigado, Vanessa. Não sei se o Eduardo ainda está conosco, mas eu gostaria muito de ouvir dele algumas palavras antes de eu fazer o encerramento desse evento. Eduardo ainda está conosco nesse momento? Estou aqui. Obrigado, suas considerações finais são para nós de extrema relevância, por favor. Então, queria também agradecer essa oportunidade de estar participando do 16º Seminário Internacional da CREF, dizer da minha alegria de encontrar os meus ex-alunos, de quem agora eu tanto tenho a aprender. Me orgulho muito de ter sido professor de ambos. E eu queria dizer que eu tenho uma intuição de que o Brasil vai crescer do ponto de vista de amadurecimento depois de todas as dificuldades que nós passamos durante a pandemia e nesse período de muita turbulência e de muito desapontamento que se abriu, principalmente com a perda da qualidade da política econômica a partir do segundo mandato do Lula e com o descalabro de desgoverno de política econômica que foi o governo Dilma, e com um desapontamento profundo também pela não implementação minimamente das promessas de campanha feitas pelo candidato Jair Bolsonaro, que realmente ficaram muito a desejar, porque item por item eu participei da campanha, debati, realmente não foi cumprido minimamente aquilo que foi colocado e prometido em muitas frentes. E um dos únicos pilares que continua relativamente intocado é o da política monetária. Eu torço e espero muito que no ano eleitoral esse pilar da independência do Banco Central seja preservado, mas depois de tudo que eu vi acontecer nos últimos meses, eu já não tenho certeza absoluta em relação a isso. Vantagem de ter uma certa idade é que eu já vi o Brasil cair de precipícios várias vezes ao longo da minha vida. E eu vi o Brasil também se reerguer e aprendendo com seus erros e com as lições do passado. Eu tenho certeza que nós vamos, mais uma vez, repetir esse ciclo. Passamos por um período muito sombrio, muito difícil, mas a esperança é aquilo que nos salva. Não foi à toa que o Dante escreveu na Porta do Inferno: abandonai toda a esperança, vós que entrais. Eu não vou perder jamais a esperança, porque efetivamente eu acredito na nossa capacidade de recuperação e de aprendizado com os erros do passado. Obrigado pela atenção. Eduardo, muitíssimo obrigado por todo o trabalho que você realizou na organização do 16º SIAC. Obrigado pelas suas considerações finais. Queria agradecer ao André, ao Samuel e ao Alexandre pela participação nesse nosso primeiro dia de 16º SIAC e dizer a todos que, assim como o Eduardo, eu também tenho uma fé bastante grande em que nós vamos superar mais uma crise. Vejo que o Brasil se comportou
do ponto de vista da economia, principalmente pela atuação do Banco Central no combate à pandemia, de uma forma muito adequada. Evidentemente, estamos, talvez hoje, padecendo um pouco, como disse o Alexandre, pela demora, pela reação na recuperação da taxa de juro para combater a inflação de uma forma mais vigorosa, mas acho que estamos ainda em tempo e, como disse o Eduardo, o pilar do Banco Central é a nossa esperança e a nossa certeza de que, mesmo no ano eleitoral em que os gastos públicos vão extrapolar, com certeza, nós vamos conseguir conter a inflação e vamos ter, em 23 e 24, o início de uma retomada da contenção das despesas públicas, do equilíbrio fiscal, e vamos restabelecer o teto de gastos para que a gente possa ter uma economia saudável, crescimento econômico, melhoria do nível de desemprego e uma sociedade menos desigual. Muito obrigado a todos e até amanhã para o segundo dia do nosso 16º SIAC. É com você, Vanessa. Obrigada, Luiz Eduardo. Bom, então, finalizando o nosso primeiro dia do 16º SIAC, eu quero agradecer aos convidados, aos patrocinadores e reforço aqui que sem o apoio de todos vocês, esse evento não seria possível. Muito obrigada. Também gostaria de agradecer a você por nos prestigiar com a sua audiência. Aproveito também para lembrá-lo que amanhã, a partir das 17 horas, estaremos juntos nesta mesma plataforma para o segundo dia do SIAC. Não esqueça de seguir a CREF nas suas redes sociais, estamos no Facebook, LinkedIn e YouTube. Então, fiquem em segurança, com saúde, sucesso a todos, esperamos vocês amanhã às 17 horas. Tchau, tchau, até lá.